Hoje o nosso estudo será sobre medida de superfície. O que é medida de superfície? Para a geometria e a matemática, a superfície é uma extensão em que só são consideradas duas dimensões. Daí se dizer que a superfície é uma variedade bidimensional. Para a física, a superfície também é uma magnitude, uma grandeza, que indica a extensão de um corpo em duas dimensões, comprimento e largura. Veja a diferença entre superfície e área. Superfície é uma grandeza com duas dimensões, enquanto área é a medida dessa grandeza, portanto, um número. Então, superfície é a grandeza, área é o número, o valor numérico que representa essa grandeza. A unidade fundamental de superfície chama-se metro quadrado. O metro quadrado é a medida correspondente à superfície de um quadrado com 1 metro de lado. Assim como na medida de comprimento, na medida de superfície também temos os múltiplos, que são medidas maiores que o metro quadrado, e são quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e decâmetro quadrado, e seus submúltiplos, que são as medidas menores que o metro quadrado, e são decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Agora, vamos fazer a leitura de um número que expressa uma medida de superfície. Leia a seguinte medida: 12,56 metros quadrados. Então, primeiro vamos representar esse número na tabela de conversão. Como a medida de superfície ela é trabalhada com duas grandezas, cada casinha ela tem que ser composta por dois algarismos. Então, a vírgula ela representa a casa em que a parte inteira vai ser posicionada. Então, eu coloco 12 em metros quadrados, que são dois algarismos, e 56 em decímetros quadrados. Logo, a leitura é 12 metros quadrados e 56 decímetros quadrados. Vamos ver mais um exemplo. Posicionando na tabela de conversão, a vírgula ficará na casinha de metros. Então, na parte inteira, eu tenho 178, são 3 algarismos. Então, eu vou colocar 2 algarismos na casinha de metros quadrados, que é o 78, e eu coloco na casinha anterior, que é na casinha decâmetros quadrados. À direita da vírgula eu tenho 3, então eu vou colocar na próxima casa à direita de metros quadrados, que é decímetros quadrados. Só que essa casa ela tem que ser composta por dois algarismos, por isso eu completo com 0. Então, a leitura é 178 metros quadrados e 30 decímetros quadrados. Veja o próximo exemplo. A parte inteira agora é 0. Então, eu tenho 0 na casinha de decâmetros quadrados. Na parte decimal, eu tenho 917. Então, eu vou pegar dois algarismos, 91, colocar em metros quadrados e o 7 em decímetros quadrados e completar com 0, pois aí eu tenho que ter dois algarismos. Então, a leitura é 9.170 decímetros quadrados.
Conversão de unidades de medidas de superfície. A utilização da tabela de unidades facilita a conversão de unidades de medida. Exemplo 1. Nós vamos converter 1 milhão de metros quadrados em quilômetros quadrados. Primeiro passo, nós vamos preencher a tabela de unidades com os dados originais. Então, em cada casa da tabelinha de conversão, eu posiciono 2 algarismos do número inicial. Então, a vírgula vai estar em metros quadrados. Então, eu coloco 2 zeros em metros quadrados, 2 em decâmetros quadrados, 2 em hectômetros quadrados e quilômetros eu posiciono 1. Segundo passo, deslocar a vírgula para a unidade desejada de 2 em 2 algarismos. Por que de 2 em 2 algarismos? Porque medida de superfície trabalha com 2 dimensões, como nós vimos no início do vídeo de hoje. E completar com 0 à esquerda, se for necessário. Então, a vírgula sairá da casinha de metros quadrados e se posicionará em quilômetros quadrados. E os zeros que estão à direita da vírgula, eles não precisam aparecer. Logo, 1 milhão de metros quadrados é igual a 1 quilômetro quadrado. Exemplo 2. Agora, nós vamos converter 1 hectômetro quadrado em metro quadrado. Então, primeiro passo, preencher a tabela de unidade com os dados originais. Então, eu tenho 1 hectômetro quadrado. Segundo passo, deslocar a vírgula para a unidade desejada, preenchendo as casas de 2 em 2 algarismos. Se eu quero chegar em metros quadrados e eu não tenho mais algarismos, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que completar com zeros à direita no sentido da unidade desejada. Então, eu vou completar decâmetros quadrados com 0 e metros quadrados também com 0. Então, 1 hectômetro quadrado é igual a 10.000 metros quadrados. No exemplo 3, nós vamos converter 129 metros quadrados e 84 decímetros quadrados em quilômetros quadrados. Então, primeiro passo, preencher a tabela de unidades com os dados originais. Então, vírgula em metros quadrados. Eu tenho 3 algarismos antes da vírgula. Eu deixo 2 em metros quadrados, 1 em decâmetros quadrados. E 2 algarismos à direita da vírgula em decímetros quadrados. Segundo passo, deslocar a vírgula para a unidade desejada, preenchendo com zeros à esquerda até a vírgula. Então, eu vou preencher o decâmetro, que eu tenho só o número 1 com 0, hectômetros com 2 zeros e quilômetros, que é a unidade desejada, com 0. Então, a vírgula sairá de metros quadrados e se posicionará em quilômetros quadrados. Logo, 129 metros quadrados e 84 decímetros quadrados é igual a 129.084 centésimos de milionésimos de 1 quilômetro quadrado. Exemplo 4. Vamos converter agora 129 metros quadrados e 84 decímetros quadrados em centímetros quadrados. Então, primeiro passo, preencher a tabela com os dados originais. Para transformar metros quadrados em centímetros quadrados, eu tenho que caminhar com a vírgula 2 casas para a direita. Decímetros quadrados já está completo. Agora, eu devo completar centímetros quadrados com 2 zeros e caminhar com a vírgula as 2 casas para a direita. Então, 129 metros quadrados e 84 decímetros quadrados é igual a 1.298.400 centímetros quadrados.
As medidas agrárias são utilizadas para medir superfícies de campo, plantações, pastos, fazendas e etc. A principal unidade destas medidas é o ARE. Assim como a medida de comprimento, a medida de superfície, o ARE também possui um múltiplo, que é uma medida maior que o ARE, que é o hectare, e um submúltiplo, uma medida menor que o ARE, que é o centiare. O hectare equivale a 100 ares e o centiare equivale a centésima parte de um are. É importante lembrar que 1 hectare é igual a 1 hectômetro quadrado. Um are é 1 decâmetro quadrado. E 1 centiare equivale a 1 metro quadrado.